Voltando agora aqui ao Brasil, este sábado foi dia de reapresentação no Flamengo. Acabaram as férias dos principais jogadores rubro-negros. O Flamengo se reapresenta cheio de esperanças para a temporada de 2018, com objetivos grandes. Vamos ver como é que foi a reapresentação. Acabaram as férias. Exatamente um mês depois de decidir a Copa Sul-Americana contra o Independiente, o grupo principal do Flamengo voltou ao trabalho. Os jogadores fizeram avaliações físicas e deram aquela corridinha em volta do gramado. Algumas coisas mudaram desde o fim da última temporada, começando pelo técnico. Foi o primeiro contato dos jogadores com o novo comandante da equipe, Paulo César Carpegiani. Se apresentou aos atletas, conversamos, falou da programação deles, da maneira que ele pretende trabalhar, elogiou o elenco. Acho que foi uma apresentação muito boa, todos gostaram. Algumas ausências foram sentidas na reapresentação. A principal delas, a do peruano Paulo Guerreiro, por conta da punição por doping imposta pela FIFA ao atacante. Ele está impedido de frequentar as dependências do CT até maio. Alguns jogadores saíram, casos de Gabriel, emprestado ao Sport, Márcio Araújo, negociado com a Chapecoense, e Manquedio, que fechou com o Cruzeiro. Outros estão próximos de uma despedida. Alex Muralha e Rafael Vaz, por exemplo, não devem ficar no clube, mas a diretoria prefere não citar nomes. Com o passar do tempo, que esses atletas que se apresentam hoje já estiverem em uma melhor condição física, é natural que você acabe depurando melhor o elenco e que com isso você disponibilize no mercado outros. Enquanto uns saem, outros chegam. O Flamengo está de olho no mercado e já anunciou que pretende fazer contratações pontuais para fechar o elenco para a temporada 2018. E a primeira delas deve ser a do colombiano Marlos Moreno. Puta que pariu, bom. Manda vir. 3-2-1, mais uma para garantir, edição 3-2-1. Enquanto uns saem, outros chegam. O Flamengo está de olho no mercado e já anunciou que pretende fazer contratações pontuais para fechar o elenco para a temporada 2018. E a primeira delas deve ser a do colombiano Marlos Moreno. O atacante de 21 anos será emprestado por uma temporada pelo Manchester City. Só faltam os exames médicos para o anúncio oficial. Marlos chega hoje. Toda a negociação com o Manchester já está concretizada. Se passar nos exames, normal, a gente depois oficializa, como é de praxe, né? Mas somente depois de tudo sacramentado. Para substituir o peruano Guerreiro, o Flamengo mira Wagner Love. O atacante também manifestou o desejo de voltar ao time do coração, mas tem contrato com o Antalyaspor da Turquia. O artilheiro do Amor vai tentar a liberação para um empréstimo de 1 ano. Situação semelhante à do volante Wallace. Atualmente pouco aproveitado no Hamburgo, o jogador negocia a volta ao futebol brasileiro. Quem não deve chegar é o lateral esquerdo Zeca. O Flamengo desistiu da contratação. O imbróglio jurídico do jogador com o Santos inviabilizou o negócio. Em maio, está marcada uma audiência do lateral com o Santos na Justiça, mas o rubro-negro decidiu sair da jogada. A equipe estreia no Campeonato Carioca na próxima quarta-feira contra o Volta Redonda. Nesse primeiro compromisso, o time deve ser formado por uma mescla entre atletas da base e jogadores que voltaram de empréstimo recentemente. A base vem prestando belo serviço aos profissionais, né? A turma subindo, pedindo passagem, tendo boas atuações. E por conta de um calendário bastante apertado, né? Nós temos Copa do Mundo, então o calendário ficou ainda um pouco mais apertado, até mesmo pela nossa participação até o dia 13, né? Na final da Sul-Americana. Tivemos que dar férias, a turma se apresentando hoje. Então a gente lança a mão dos meninos da base, que estavam na Copinha, para incorporar esse time para a gente estrear no Carioca. Legal, você viu aí a palavra do Ricardo Lomba, vice-presidente de futebol do Flamengo, mas ele está conosco ainda aqui no Central Fox, agora ao vivo para falar sobre os planos, sobre as contratações do Flamengo para essa temporada de 2018. Obrigado por estar com a gente aqui no Central Fox. Ricardo, queria perguntar a você sobre outras contratações. Os torcedores do Flamengo têm comentado nos últimos dias, nos bares, nas redes sociais, o seguinte: cadê as contratações? Cadê os reforços do Flamengo para 2018? Vem mais gente além do Marlos Moreno? Boa noite para você, Ricardo Lomba. Boa noite, Lan. Boa noite, Sormani. Prazer falar com vocês.
Assim como os torcedores, nós também ficamos ansiosos, né, com essas especulações todas, mas, como já dissemos antes, o elenco do Flamengo é um elenco bastante qualificado, é um elenco que está muito próximo de estar pronto. Então, se a gente conseguir evoluir em algumas contratações pontuais, vamos encorpar, mas eu acho que já temos um elenco bastante interessante em condições de disputar os títulos, né? Porque os objetivos desse ano vão ser maiores do que os do ano passado, né, Lomba? A torcida do Flamengo viu o time chegar em 3 decisões, mas ganhou só o Campeonato Carioca das 3 decisões. E, na verdade, ficou um certo gostinho de frustração, apesar do time ter chegado nas decisões, não ter conquistado um título de maior importância. Na verdade, o fato de termos chegado em 3 competições já mostra que temos um elenco competitivo, né, em condições de disputar o que a gente já disputou e para esse ano virar um pouquinho essa chave e tentar alcançar os resultados positivos, né? Mas chegar nas finais das competições já é um fator importante, mas é óbvio, o Flamengo quando entra em qualquer campeonato, entra para ganhar, tem que ser considerado um dos favoritos, e o que a gente pretende é que esse ano a gente consiga realmente participar de todas as competições em alto nível e ganhando os campeonatos. Ricardo, boa noite, é o Fábio Sormani. Da mesma forma, é um prazer falar com você. Os torcedores reclamam muito de algumas posições, né? Um zagueiro, laterais, um volante e um atacante. E por falar em lateral, eu te pergunto, como é que está a situação do Zeca? Porque muita gente fala, o Flamengo desistiu por causa do imbróglio jurídico. Outros dizem, não, ainda não desistiu. Eu queria que você pontuasse para a gente a situação do Zeca. Não, o Zeca é um jogador, assim, inquestionável, né? Seleção olímpica, campeão olímpico. O Flamengo tinha interesse, sim, trata-se de um belo jogador. Só que por questões que fogem ao mundo estritamente do futebol, né? Questões que não passam pela ordem técnica, física, até mesmo clínica do jogador, não foi possível a contratação. A gente lamenta, mas vamos seguir com os atletas que nós temos, que também são bastante qualificados e podem dar conta do recado, né? Desejamos, obviamente, sorte ao jogador e vamos bola para frente, vamos pensar com quem a gente tem. Então, o Zeca está descartado já, Ricardo? Em princípio, sim, né? Não conseguimos resolver outros assuntos que não no futebol. Então, a informação que nós temos é que realmente saímos do negócio, né? Nós estamos mais trabalhando com essa possibilidade. A possibilidade de retomar essa negociação com o Zeca seria apenas no caso de ele retirar essa ação com o Santos da Justiça, e aí haveria uma negociação Flamengo, Santos e Zeca, é isso? Não, na verdade, se a gente tivesse condições, né, de contratar o atleta e ele viesse livre, desimpedido para jogar pelo Flamengo, sem nenhuma outra consequência, esse seria o ideal, né? Como não conseguimos alcançar esse resultado, infelizmente a gente saiu do negócio. Fez jogo duro aí o Santos pelo Zeca, ou Ricardo? Na verdade, eles têm um litígio, né, Zeca e o clube, e aí não conseguiram chegar no acordo, o Flamengo também não conseguiu resolver essa situação. Portanto, assim, aí eu acho que a gente tem que voltar a falar dos atletas que estão com a gente e que com certeza vão ajudar a gente nesse ano aí a conquistar os títulos. Ô, Ricardo, uma coisa que me chamou a atenção, o Flamengo contratou o Marlos Moreno, já chegou ao Rio, Marlos? Marlos Moreno chega agora à noite, se apresenta amanhã ao Ninho para fazer os exames, se tudo estiver ok, deve assinar um contrato e sim se apresentar oficialmente como jogador do Flamengo. É um jogador de 21 anos e que foi indicado pelo agora ex-treinador do Flamengo, o Rueda. Mas ele ainda assim se adapta à programação, ao planejamento do novo treinador, o Carpegiani, e também aos planos do Flamengo sem o Rueda? Sem dúvida, antes da contratação, né, de chegarmos nesse estágio da negociação, consultamos o Carpegiani, que aprovou a contratação do atleta, então seguimos, né, como era planejado, e esperamos realmente que a gente consiga anunciar oficialmente o atleta e ele possa contribuir também com o Flamengo. Isso aí foi um planejamento, é claro, indicação do Rueda, mas o planejamento também da comissão técnica, do departamento de futebol, né, que todos concordávamos com essa contratação. Ricardo, a contratação do Moreno significa uma decepção em relação ao Giovânio e também a intenção de fazer negócio com esse jogador agora no começo da temporada? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. O Marlos, né, joga um pouco mais pela esquerda, o Giovânio tem uma característica mais pela direita, são coisas absolutamente distintas, né? Acreditamos bastante no Giovânio, acho que esse ano ele vai dar o retorno que a torcida espera.
Então quer dizer que ele vai brigar pela posição com o Everton. Vai brigar pela posição. Os jogadores do Flamengo todos têm que estar ali brigando e com sede de ser titular. Tenho certeza que é o que vai acontecer, né? A gente está entrevistando ao vivo o vice-presidente de futebol do Flamengo, Ricardo Lomba, que está falando sobre os planos e as contratações do Flamengo para 2018. Ricardo, tem algumas perguntas aqui de internautas, de torcedores. O Lucas Faria, por exemplo, perguntou aqui pelo Twitter se o Flamengo vai usar a base em peso durante o estadual, durante o estadual, né? O Flamengo vai começar com um time alternativo semana que vem, ou vai usar também a base, vai contar com essa base que está indo bem na Copinha durante todo o ano? Como a gente já fez ano passado, né, um aproveitamento bastante interessante da turma da base, a ideia é que a gente aproveite, excepcionalmente agora no início, o time está composto apenas pelos atletas da base, por questão de calendário, né, jogamos até o dia 13, tivemos que dar férias aos jogadores que se representaram hoje e quarta-feira a gente já estreia no campeonato. Então não teria a menor condição da gente entrar com os atletas profissionais. Então nós estamos fazendo uma mescla dos meninos da base com os jogadores que retornaram de empréstimo e vamos, na medida do possível, incorporando a esse time os jogadores profissionais que se apresentarem em condições mais avançadas, né? E fazendo essa mescla e aí ao longo do campeonato vendo qual seria a melhor estratégia a adotar. Mas em princípio vamos contar com a base e, na medida do possível, ir enxertando os profissionais também. Ô Lomba, chegou a se falar em algum momento nas últimas semanas sobre possível interesse do Flamengo, não confirmado, não que eu tenha ouvido confirmação de algum de vocês, mas possível interesse do Flamengo tanto no Gustavo Scarpa quanto no Henrique Dourado do Fluminense. O Flamengo tem interesse nesses jogadores? Está monitorando essas situações? São dois jogadores também que a gente reputa bastante qualificados, bons jogadores, mas não entrou no rol de atletas que estariam no nosso radar, não. Ô, Ricardo, ainda a respeito do Marcos Moreno, se ele vai jogar pela esquerda, vai brigar ali pela posição com o Everton, e essa é a posição exatamente do Vinícius Júnior. E quais são os planos do Flamengo para ele? Porque parece que no meio do ano ele tem que chegar ao Real Madrid. Confirma isso? Pois é, o Marlos vem para brigar ali, né, naquele setor também. Lembrando que já é um jogador mais maduro, né, já está com 21, o Vinícius Júnior é um menino que está chegando, obviamente, um cracaço de bola, já fez boas atuações pelo Flamengo, mas ainda há essa possibilidade dele no meio do ano ir para o Real Madrid. Então a gente optou por trazer para colocar mais o jogador ali e incorporar mais aquele setor do campo. Ainda sobre o Vinícius Júnior, aproveitando que o Sormani levantou a questão em relação a ele, eu sou um daqueles que acho que o Vinícius Júnior foi subutilizado em 2017. Foi pouco usado, entrava pouco nos jogos, poderia ter ajudado mais o Flamengo. Vocês entendem da mesma forma? Vocês acham que esse ano vai ser um ano em que o Vinícius Júnior pode até se tornar titular num curto prazo, Ricardo? Eu acho que é um jogador fora de série, né? Não tenha dúvida, um cracaço de bola, tem condições sim de brigar por ser titular. Ano passado, nas oportunidades em que jogou, se ouve muito bem. Agora, a opção do técnico, né? Talvez pudesse ter entrado mais, enfim. Mas eu espero que ele tenha mais oportunidades, possa mostrar o futebol e ajudar o Flamengo às vitórias. Como eu disse no início, é um elenco muito qualificado, com jogadores bastante importantes assim, em cada posição, brigado por vaga. E eu acho que quem ganha com isso é o Flamengo, é a torcida do Flamengo. Tem mais pergunta aqui de internauta. O Alex pergunta o seguinte: tem alguma ideia ou algum plano ou alguma tentativa do Flamengo de conseguir um patrocinador que ele fala do mesmo nível, por exemplo, do patrocinador master do Palmeiras, para ter condições de fazer contratações mais robustas? O Flamengo está tentando ganhar mais dinheiro com patrocínio, Ricardo? Isso aí seria interessante o vice-presidente de marketing falar, teria mais propriedade, né? O modelo do Flamengo é um modelo bastante profissional, né, que cumpre os seus deveres, é um clube que paga os salários em dia, que tem suas obrigações tributárias todas honradas e que a gente tem muita preocupação em fazer os investimentos de acordo com as nossas necessidades. Então, se a gente consegue patrocínios maiores que nos permitam ter esse tipo de ousadia, assim, né, de ir no mercado e contratar jogadores assim mais caros, seria muito bom. Mas eu prefiro que essa pergunta seja endereçada ao Daniel Orlean, nosso vice-presidente de marketing, que poderia falar com mais propriedade sobre o assunto. O Jean Souza, que é outro torcedor, outro internauta, mandando pergunta aqui para a entrevista ao vivo do vice-presidente de futebol do Flamengo, quer saber de você, viu, Ricardo Lomba, o seguinte: se o Flamengo tem condição de ganhar a Libertadores com esse mesmo sistema defensivo que, na opinião dele, foi mal no ano passado.
Exatamente, estamos montando, assim, pensando em reforços para justamente incorporar esse elenco que nós já temos e ganhar os títulos. E o principal deles é a Libertadores. Então, nosso foco é justamente na Libertadores. Eu acho que temos totais e reais condições de alcançar esse título. Lomba, mais uma pergunta em relação ao ataque do Flamengo. O Flamengo tem, claro, que precisa de mais um atacante, porque o Guerreiro está ainda punido, o Guerreiro está suspenso. Pode até haver a redução da pena, mas sendo absolvido ou voltando antes do tempo ou não, o Flamengo precisa de mais um atacante? Bom, a gente confia na inocência do Guerreiro, é nosso jogador, contamos com ele, né, de preferência até o final do ano, mas caso a gente consiga avançar em alguma negociação de um atacante, seria muito bom para aprimorar ainda mais o elenco, né? Essa é a nossa posição. Ricardo, ainda em relação ao Guerreiro, duas perguntas numa só, né? Como é que está a situação dele? Quando vai ser o novo julgamento? 1. 2. O Flamengo está pagando os salários dele? Porque tudo que aconteceu, na verdade, aconteceu quando ele estava servindo a seleção do Peru. Né? A patinada, vamos dizer assim, entre aspas, ela se deu por conta do departamento médico da seleção do Peru. O Flamengo não tem nada a ver com isso. Então, eu te pergunto, uma vez mais, qual é que está a situação, quando vai ser a nova decisão sobre o caso do jogador e se o Flamengo está pagando os salários dele? A expectativa que nós temos é que logo no início, na primeira semana de fevereiro, seja feita a reunião lá do CAS com o julgamento do recurso que os advogados do Guerreiro apresentam. Né? Essa é a situação. E segundo informado pelo nosso jurídico, né, que não é questão atrelada ao futebol, o salário do atleta está suspenso. Ok, mas independentemente dessa situação, você disse agora há pouco, queria que você confirmasse, o Flamengo está em busca de um atacante a mais. Sim, o Flamengo está olhando no mercado para ver se tem alguma opção de centroavante para que possa eventualmente suprir uma carência caso esse atleta não venha a jogar ou a suspensão dele não seja revertida e ele só se apresente em maio, já próximo à apresentação para a Copa do Mundo. Né? O Love é um desses alvos, né? Antes do Sormani fazer a pergunta, só para emendar nesse mesmo tema, o Love é um desses jogadores que foi tentar liberação agora na Turquia, né? O Love é um grande jogador, rubro-negro, manifestou interesse em jogar no Flamengo e, se for possível, uma negociação seria interessante. Tá tudo certo com ele já, o Lomba? Se ele conseguir a liberação dele na Turquia, entre Flamengo e ele tá tudo resolvido? Na verdade, o que se aguarda é justamente se é possível ou não esse tipo de transação, né? E aí então, vamos aguardar para ver o que o atleta fala para a gente startar isso ou não. E Ricardo, o Flamengo pretende oferecer algum dinheiro ao time turco ou só contrataria o Wagner Love em caso de ele se desvencilhar da equipe europeia sem custo nenhum para o Flamengo? Pois é, nós temos um orçamento definido, né, um valor já limitado para ser aplicado ao futebol e, como já disse em outras oportunidades, não faremos nenhum tipo de aventura financeira, né? Então, uma eventual negociação não envolveria nenhum montante assim, a ser pago imediatamente. Tá bom. Bom, então o Flamengo está em busca de um atacante, confirmou aqui o Ricardo Lomba, né? Vice-presidente de futebol do Flamengo, está com a gente ao vivo. Só para fechar o assunto, se não vier o Love, se o Guerreiro não tiver a pena dele reduzida, o Henrique Dourado não é uma alternativa para o Flamengo, né? Em princípio, não. Em princípio, não tivemos nenhum contato, não. Legal. Bom, vou agradecer então a você, Ricardo Lomba. Obrigado por estar aqui com a gente no Central Fox ao vivo nesse sábado, trazendo para a torcida do Flamengo que está nos assistindo os planos, né? E tirando as dúvidas sobre as contratações para 2018. Obrigado, Ricardo. Um abraço, boa noite. Ok, um abraço, prazer falar com vocês. Felicidade. E aí, Sormani, que tal? O torcedor quer ver o horizonte atacante, é bom para o Flamengo em 2018? Não, o Lomba deixou muito claro, né, Ricardo Lomba, que o Flamengo, nesse momento, ele tem um orçamento curto para investir no futebol. Então, ele deixou claro, não vão oferecer nada para o time turco pelo Wagner Love. Ou se ele conseguir se liberar lá, com a gente já está certo. Se não houver liberação dele, não vem. Acho difícil. Um jogador que em 23 partidas fez 28 gols, eu acho muito pouco provável que os turcos
venham a liberar o jogador. Não acredito, a menos que o Wagner Love, de repente, faça um adendo ao contrato dele, estenda em mais um ano, para poder ficar um ano no Brasil. Ele acabou de renovar o contrato, foi agora em agosto do ano passado. Em agosto de 2017, ele renovou o contrato por mais 3 temporadas. E agora quer vir embora. Então, quer dizer, é uma situação muito complicada. Acho que o Dourado seria uma ótima alternativa, mas o Ricardo Lomba deixou claro que nem o Scarpa e nem o Henrique Dourado estão nos planos do Flamengo nesse momento. Vem coisa por aí, com certeza vem. O Flamengo não está só se livrando de jogadores. Márcio Araújo, Gabriel, Manquedio, não é só isso. O Flamengo vai contratar. Já trouxe o Marlos Moreno. Mais jogadores com certeza vêm por aí. Legal, tá aí então para você a entrevista do vice-presidente de futebol do Flamengo ao vivo, o Ricardo Lomba, que disse, entre outras coisas, como confirmou agora há pouco aqui o Sormani, que o Flamengo, ao contrário do que se disse aí em outras oportunidades, não tinha ouvido de nenhum dirigente do Flamengo isso, mas se comentou.